Olá, muito boa noite. Você que está nos acompanhando, está no ar mais um podcast do Leia. Seja muito bem-vindo. Você que está nos escutando pela Rádio 102.9 ou nos assistindo no canal do YouTube A Hora TV. Convido você que fique conosco no momento dos intervalos. Convido você também a acompanhar as principais notícias do dia nas plataformas digitais do Grupo A Hora e também ler a edição de hoje do Jornal A Hora. O podcast integra as ações do programa Leia, ampliando nossa missão de incentivar o hábito da leitura e fortalecer a educação no Vale do Taquari. Eu sou Isaac Rocha e vou te acompanhar nesse incrível bate-papo. Convido você também para acompanhar o caderno Leia-me, voltado a crianças de 4 a 12 anos, nas edições de terça e aos sábados. E também o caderno Leia-me Professor, criado para valorizar as ações das lideranças educacionais do Vale do Taquari. E nas próximas semanas lançaremos o concurso dos professores, que nós vamos selecionar 5 projetos de incentivo à leitura. Todos os profissionais de educação poderão escrever projetos e os finalistas serão divulgados em um grande evento no final do ano. Bruna Mendel, mais um podcast e hoje especial, que nós estamos com 2 lideranças muito importantes para o Vale do Taquari. Seja bem-vinda. Obrigada, Isaac. Que oportunidade. Hoje, nosso terceiro podcast, né? É um momento de seguir falando de leitura, de educação. E aí, pensando nas convidadas de hoje, escrevi uma pequena frase, que há lugares que se reconstroem e se constroem de concreto, mas há outros que são construídos por pessoas, emoções, sentimentos, mas acima de tudo, esperança. E é em cima dessa esperança que nós escrevemos o tema de hoje, não é mesmo, Isaac? O tema do nosso encontro de hoje é Educação em Estrelas, 150 anos de história, compromisso, atualidade e esperança, aonde queremos chegar. Então, sejam muito bem-vindas as nossas convidadas de hoje, a nossa prefeita aqui do município de Estrela, Karine Schwingel, muito obrigada por estar aqui com a gente. Imagina, a gente que agradece. Boa noite a todos que estão nos vendo, também nos assistindo. A gente fica muito feliz de poder falar deste tema que mesmo eu estava agora num evento ali do nosso grupo de educação falando exatamente sobre isso. Quanto que a gente vem investindo, aplicando não só em recursos, mas em dedicação, em tempo, porque o que nós precisamos aqui é melhorar a vida das nossas pessoas, das nossas famílias. Depois de tudo que se passou, desde a pandemia, depois a enchente, então nós precisamos virar essa página e começar a trabalhar mais fortemente, tanto na melhoria do pedagógico, quanto também na melhoria daquilo que faz bem para a nossa vida, né? Que é a formação das nossas pessoas no extra-pedagógico, né? No extracurricular. Eu sempre aposto muito na cultura e no esporte como formação de cidadão também. Então, nesse investimento do turno inverso, né? E tantas ações que eu sei que a gente vai falar aqui ao longo dessa oportunidade. Então, agradecer e dizer que todos são muito bem-vindos, principalmente nesse ano que Estrela comemora os seus 150 anos. E também temos como convidada neste evento aqui, no nosso terceiro podcast, a coordenadora da terceira Coordenadoria Regional de Educação, a professora Grace Weschenfeld. Que honra estar aqui, que bom estar ao lado da prefeita. Gosto muito dessa oportunidade, porque aprendo muito. Estar com vocês também, do Grupo A Hora, desse projeto magnífico que é o Leia, é uma oportunidade, sim. Vamos conversar bastante. E educação, que é um tema muito caro para a gente, e sensível, ele precisa ser dialogado, ele não tem algo que é imposto, ele não deve ser algo que deve ser tratado de qualquer jeito, ele deve ser realmente planejado. E quando a prefeita fala em pedagógico, realmente é a alma da escola, não são tijolos, é onde a gente quer chegar, é transformação, é esperança, e isso nós temos de sobra. E isso tem que ser a educação pública, ela tem que estar junta, ela tem que estar pensando no futuro. E é isso que acontece aqui em Estrela. A Terceira CRE fica aqui, a sede da Terceira CRE Regional fica aqui em Estrela. Uma pergunta para as duas, podem responder em sequência. Estrela chega aos 150 anos como referência no Vale do Taquari.
Quando vocês olham para trás, a prefeita também já tem uma caminhada dentro do município, a Grace da mesma forma. O que mais orgulha vocês dessa trajetória até hoje e no cargo que vocês estão ocupando hoje? Vamos brigar aqui para falar sempre, né? Porque as duas gostam de falar, né? Temos tempo hoje. Eu só queria fazer assim um adendo importante. A sede da Coordenadoria Regional de Educação, ela só fazer um apanhado histórico, né? Ela em 38, ela nasce em Taquari, né, com o nome de Delegacia Regional de Educação, né? É ali que faz o formato, então, no estado todo, desenha o estado todo com regionais, né? Dentre elas o Vale do Taquari, abrangendo aí os municípios. Pois bem, em 41 ela vem para Estrela, não nesse endereço, mas no endereço cedido pela prefeitura, né? Olha, já nasce aí a parceria, né? E aí, em 71, ela passa onde está atualmente, né? E isso para nós é muito importante estarmos aqui em Estrela, abrangendo hoje 32 municípios, 18 mil alunos, 1.600 professores, cerca de 500 professores. Veja bem a nossa responsabilidade. O que me orgulha, eu podendo hoje ocupar o cargo pela segunda vez, é justamente essa parceria que vocês estão nos proporcionando aqui hoje também. Eu ao lado da prefeita falando sobre educação. Então, se hoje fosse dizer qual é o legado que tu deixas na liderança, logicamente, liderando uma equipe maravilhosa, eu diria que é justamente a união, justamente as parcerias que acontecem e pensar a educação como algo grande. Educação se faz todos os dias e se pensa no que se ensina para essas crianças. Exatamente, olha só, Isa, quando a gente fala em parcerias, né, eu acredito que esta é a forma que a gente tem de melhorar o nosso município, é construindo parcerias em diferentes níveis. Por exemplo, com a CRE, né, quando a gente sentou ano passado na primeira reunião, né, Grace, a gente sentou nós duas com esse mesmo ímpeto, né, de fazer parcerias, de construir soluções conjuntas. E, de fato, aconteceram inúmeras, né? Uma delas foi, por exemplo, a Sala Verde do município. Onde é que ela está instalada hoje, a Sala Verde? Dentro do Vidal. A Sala Verde é uma sala de educação ambiental e que o município coordena. E, historicamente, ela tinha uma característica de atender os alunos ligados à rede municipal. E aí eu disse para Grace, os alunos da escola estadual também são do município. A gente não pode fazer essa distinção. Então, a gente colocou a Sala Verde, que trabalha educação ambiental, dentro de uma escola estadual, para dizer que a educação ambiental tem que chegar para todos, independente de qual rede que seja, inclusive na privada, né? Então, parceria é isso, é a gente se unir para que projetos bons possam ser executados. E outro grande projeto, que eu tenho um orgulho gigante, foi que a gente construiu, foi a implantação de uma escola de educação infantil, de uma creche, num espaço do Estado. E isso foi inédito, né, Grace? E foi até difícil a gente conseguir executar. A gente conseguiu inaugurar, agora no início do ano letivo, esse projeto que nós já queríamos ter iniciado no início do ano passado. Mas justamente pelo ineditismo da proposta, nós tivemos algumas barreiras que foram enfrentadas para que a gente conseguisse implantar. Porque o que acontecia hoje, que ali na Casa da Criança, nós tínhamos 3 creches ali, porque ainda os prédios que foram destruídos na enchente não estão reconstruídos. E eu tenho uma preocupação muito grande com as mães, né, com as nossas mulheres que não têm de deixar seus filhos. Eu tenho uma rede de apoio. Meus pais estão aqui, meus irmãos estão aqui. Quando eu preciso, eu tenho para onde correr. Mas a grande maioria das pessoas não tem. E nós precisamos garantir que as mulheres ocupem o espaço que elas quiserem ocupar, inclusive no mercado de trabalho. Então, para isso, o que elas precisam? Ter a segurança de deixar seus filhos numa creche. E aí, ali, a gente tinha essa dificuldade de, além de ter 3 escolas dentro de um único prédio, ainda essa dificuldade das vagas. Então, a gente, em parceria, a Grace disse, a escola que fica do lado da Casa da Criança, que é o IEM, né? Instituto Estadual de Educação Estrela da Manhã,
é onde se formam professores. Ali a escola é para a formação de professores. Então, por que a gente não alia isso? Não une, né, o conhecimento que aquele aluno está estudando ali para ser professor, já na prática trazendo uma escola municipal de educação infantil ali para dentro. E formatamos essa parceria e hoje a gente tem uma creche dentro do IEM, né, numa sala ali do lado, né, da antiga escola. Então, assim, não se perdeu o vínculo, se continuou com os vínculos, né? Tem uma cerquinha ali que é aberta, inclusive para usar o mesmo pátio. Mas e o que é mais bacana? Que houve um certo questionamento, né? De que como é que daí o município vai investir recurso em prédio do Estado? Até isso a gente teve que enfrentar no passado, né, Grace? E aí a gente disse não. Para isso que existem as parcerias. E aí uma empresa, iniciativa privada, aportou o recurso, que é a STW, investiu e ela reformou e adaptou o espaço para uma escola municipal dentro do prédio estadual. Então é essa parceria que quem ganha é lá na ponta, porque quando a gente assumiu aqui, nós tínhamos mais de 400 crianças esperando por uma vaga, em janeiro. Quando chegou março, já eram mais de 600, porque todo dia esse número aumenta. Você sabe qual é que é o nosso déficit hoje? 40. Nós conseguimos gerar mais de 500 vagas do ano passado para este ano, sem construir novas escolas, porque elas ainda estão em construção, elas não estão concluídas. Por causa disso, dessas parcerias, dessas construções, desses apoios, e quem ganha são essas mais de 500 mães que têm de deixar seus filhos. E essa não é a única, né, Grace? Não são as únicas, tem outras parcerias. E é sobre isso, né, prefeita? É sobre legado. Que legado a gente está deixando, né? Essas parcerias, sem dúvida. Tu falando assim, eu pensei, poxa, a gente já fez tanta coisa, né? E é em nome da educação. A gente não olha a cor partidária, a gente não olha se é a prefeita homem, mulher, mas é quem busca o diálogo. A gente sempre se procurou, né? Então, isso tem que acontecer realmente para o bem de quem? Para o bem das pessoas. Que bacana, e a prefeita traz um ponto que é a reconstrução, né? Reconstruir algo. E quando a gente vem deste movimento que o Vale do Taquari enfrentou, que era a pandemia e depois as enchentes que nos assolaram em cheio, a gente fala em reconstrução de prédios, mas a gente também precisa pensar nas pessoas que estão nesse prédio, né? Grace traz o legado dessa relação entre as pessoas. E aí a pergunta que a gente quer fazer para vocês, mulheres e líderes desta temática que é a educação, porque lideram sim aspectos educativos que estão permeando Estrela neste momento, mas também o Vale do Taquari, pela coordenadora Grace. Como vocês vêm enfrentando ou pensando em ações que vão auxiliar na reconstrução dessas pessoas que fazem educação, pessoas que ocupam esses espaços e pessoas que estão apostando, assim como vocês, nessa nova reconstrução? Primeiramente, né, esse exemplo que eu dei justamente de conseguir ampliar os espaços na educação infantil é essa preocupação, de nós poder dar oportunidade para as famílias, né, poderem se reconstruir também, inclusive economicamente, porque muitas mães não conseguem trabalhar por causa da falta de vaga e aí prejudica a economia da família, né? Mas assim, acima de tudo, o direito da mulher estar onde ela quiser estar. Isso é acima de tudo. Agora, desde que a gente assumiu ano passado, eu disse, tem uma ação que muitas vezes não é tão incentivada pelo público, porque ele não dá voto, né? A educação, ela não dá o voto imediato, não dá o voto dentro do teu mandato, porque o reflexo e o benefício que tu vai gerar naquela criança ou naquela família, ele é lento, ele é demorado, né? E aí eu disse para o Paulo, nosso secretário de Educação, um cara sensacional, que tem um coração gigante, uma pessoa maravilhosa. Nosso também. E ele é um cara assim que faz com um amor, uma dedicação, é uma pessoa que ele chora, ele se emociona ao falar de algum resultado positivo que ele conseguiu. E aí nós conversando, eu disse, Paulo, vamos investir aquele recurso que a gente tem na educação, vamos primeiro focar em ampliar os nossos projetos, para trabalhar o pedagógico e o emocional, e o estrutural, né, da família, de dentro para fora. E aí o que a gente implantou? 6 novos projetos. Um deles que trabalha o espírito de empreendedorismo nas crianças, o outro que trabalha, que é o projeto Líder em Mim, que eu sei que acontece em algumas escolas particulares, inclusive de Lajeado, e a gente trouxe ele para dentro do público, porque a gente entende que
A gente precisa despertar nas nossas crianças esse sentimento de liderança, de proatividade, que seja para eles serem empreendedores depois, ou para trabalharem em empresas onde eles sejam os protagonistas, os coordenadores, as pessoas que vão motivar, vão mobilizar a equipe. Então, são 6 novos projetos que a gente implantou. E outro deles que eu tenho muito orgulho é o projeto Moinhos do Campo. No Moinhos do Campo, é no turno inverso ali, onde as crianças são levadas, né, para justamente terem atividades longe do celular. E eu cito uma frase que eu ouvi de uma mãe um dia, ela disse assim para mim: pá, Karine, agora eu tenho que toda semana comprar calça nova para os meus filhos. Eu disse: ué? Não, porque elas rasgam, porque as atividades lá é no chão, é subir em árvore, é corrida de saco, é brincadeira. Aí eu disse para ela: bah, mas que coisa, o que eu vou fazer agora? Ela disse: não, eu tô feliz. Ela disse: eu tô feliz porque eu consegui fazer, a partir deste programa, incentivos também para ele em casa mudar um pouquinho o comportamento e afastar da rede, da tela, né? Então, são inúmeros projetos que a gente vem trabalhando e para tudo isso precisa de recurso. E isso é fundamental. Não existe política pública sem recurso, senão é só discurso. Então, o que eu tenho trabalhado muito para justamente buscar recursos. Esse ano, nós conseguimos mais de 7 milhões de reais em emendas parlamentares. E é aquela coisa de vai a Brasília, briga, pede de novo, solicita, aí parceria com o Estado, parceria com o governo federal, e a gente precisa fazer esse movimento. Para um número geral, assim, para falar que quando a gente já fala de reconstrução, e aí muito é em obra, que também faz parte, né? Além da obra interna, a gente precisa da obra física também, para dar vazão ao interno. A gente vai ter 1 bilhão e 300 milhões de reais em investimentos em novas obras no município nos próximos 2 anos. Né? Recursos esses garimpados e conquistados a partir de parcerias com os governos federal e estadual. Eu poderia destacar 2 frentes aqui que eu acho bem importante. Quando a gente fala em reconstrução, a gente precisa pensar também em prevenção. E aí, a gente foi acometido aqui com a escola Moinhos, que é uma escola estadual, né? Que está agora na esfera da Secretaria de Obras e, se Deus quiser, e sim a sensibilidade do governo, essa escola vai sair. Mas sobre educação é muito mais, como a gente já vem falando, sobre obra, é aquilo que a gente fala de coração, é o coração das pessoas. Então, a gente tem que prevenir, de certa maneira, ou saber lidar com esses eventos climáticos que vão acontecer. Então, primeiro, estamos fazendo o PLAN-CON, que são planos de contingência de eventos climáticos, e o Estado vem liderando isso com uma maestria. Por exemplo, e aí estamos investindo fortemente em formação para esses professores, como lidar com esses eventos climáticos, prevenir, por exemplo, saber que vai acontecer uma onda de calor, mas aí como saber lidar com isso na escola, ter espaços arborizados, tomar água, estudar o clima, cuidar melhor do meio ambiente. Seriam ferramentas emocionais para lidar com as estruturas e também ações práticas. Isso, exatamente. Socioemocional é algo que a gente está inserindo no pedagógico também de maneira muito alinhada. E, a partir disso, criamos um núcleo de saúde e bem-estar dentro da coordenadoria e incentivamos as escolas para essa escuta ativa, para serem escolas acolhidas. E aqui eu não posso deixar de citar as escolas de estrela, que são muito acolhedoras, como, por exemplo, a escola Moinhos, que está, em nenhum momento ela ficou sem aula, ela está na Vidal de Negreiros, e aí eu agradeço as 2 direções que conseguem dar o melhor sinal de educação possível, que é conviverem no mesmo espaço, né, e fazerem educação. E aí cito também 2 escolas de tempo integral, que é aquilo que a prefeita fala. Eu consigo colocar projetos inovadores de empreendedorismo, de projeto de vida, dentro desse tempo integral, que é a Vidal de Negreiros e a Nicolau Misnich. Falar da 20 de maio é falar também em socialização, haja vista que há muita vulnerabilidade social. E da nossa escola de ensino médio, de Estrela, dizer que é uma escola que tem um pedagógico bastante voltado para essa inserção no mercado de trabalho de forma muito qualificada.
Nós vamos precisar ir para um breve intervalo. Logo, logo nós estamos de volta. Estamos de volta com o podcast do Leia, que hoje fala sobre o tema Educação em Estrela nos seus 150 anos. Estamos diretamente, você que está nos acompanhando pela live do YouTube, nós estamos aqui no hall da prefeitura, do gabinete da prefeita, está aqui conosco ela, prefeita Karine Schwingel, e também a coordenadora da 3ª Coordenadoria Regional de Educação, a senhora Grace. O papo do primeiro bloco estava muito bom, né? E agora a Bruna vai dar continuidade falando de um incrível livro. Nós, Bruna, como Projeto Leia, todos os encontros nós buscamos trazer uma referência, uma sugestão literária de um livro, algo que possa trazer mais conhecimento e robustez para isso que a gente fala. Então, a partir dessa temática da educação, não podia deixar de fora o nosso incrível professor Miguel Arroio, com este livro, Currículo Território em Disputa, que tem tudo a ver com todos os assuntos debatidos até aqui. O livro, Currículo Território de Disputa, traz a ideia de que o currículo não é neutro, ele é feito de escolhas, ele é feito de pessoas, ele é feito de o que, como e para quem. E isso tem tudo a ver com a reconstrução do Vale do Taquari e hoje em especial do município de Estrela, tem a ver com as escolas estaduais e tem a ver com um município que tem 150 anos de história e que ele faz um currículo, ele faz uma educação que perpassa diferentes vieses, que é desde a inserção cultural, né, da formação política do município, até os desafios que a gente vive nos dias de hoje, tudo isto é currículo. E aí eu venho fazer uma pergunta, vou fazer primeiro para a nossa prefeita e depois para a Grace, uma pergunta sobre a notícia que saiu, então, sábado aí, no nosso jornal A Hora, tá lá, quem quiser acompanhar, foi no sábado, dia 11 de abril, que saiu essa notícia, que é os indicadores da alfabetização, né? Quando a gente fala de indicadores de alfabetização, de letramento, nós falamos deste currículo que se aplica na escola, vocês devem ter acompanhado as notícias. O que vocês têm a dizer quando olham para esses indicadores? De que currículos e de que escolhas e para onde vamos caminhar a partir disso? Indicadores são importantes para nos dar um norte, né, do que o caminho que está sendo trilhado e qual o resultado que ele está alcançando. Mas tu sabe, prefeita, olhando para os indicadores, eu pensei até num trocadilho para nós. Será que ele é bússola ou ele é âncora, né? Ele não pode ser na totalidade visto como única verdade absoluta, porque muitas vezes o indicador ele é tirado num momento em que talvez não seja o ideal e depois de tudo que a gente passou, não tem hoje como a gente comparar, por exemplo, os municípios que tiveram toda essa tragédia com os municípios que não passaram por essa situação. Vai ter prejuízo na educação, isso é uma verdade absoluta. Mas a gente justamente está preocupados com isso para que a gente possa melhorar a qualidade da educação e por isso que a gente implantou aqueles 6 projetos que eu falei antes. Desses 6, né, 4 deles são para melhorar o pedagógico, para melhorar os nossos índices, para que a gente possa ter melhor compreensão das coisas. Agora, eu queria fazer um adendo em relação a isso. Esses dias uma pessoa me disse assim, Karine, como tu fala bem, né, que nasceu com esse dom. Eu disse, não é dom. Ninguém nasce com o dom de saber falar ou de saber se expressar. O que eu fazia na minha vida escolar? Eu tinha um vício por leitura que era absurdo, tanto que eu me formei jornalista, né? Porque eu aprendi a importância da leitura. A leitura não é só para tu compreender o que aquele livro está te dizendo. Ele te dá conhecimento, ele te dá vocabulário, ele te dá capacidade de raciocínio. Então, a importância da leitura para a formação educacional, mas também a formação da gente enquanto pessoa, enquanto ser humano. Muitas pessoas que têm dificuldade de dicção, de oratória, muitas vezes é porque na adolescência não tinham esse hábito da leitura. Então, eu preciso reforçar isso com vocês, com todos que estão nos assistindo. A leitura, ela te dá compreensão de mundo. Tem uma amiga minha que uma vez, quando a gente era adolescente, ela tinha se lançado um desafio. Ela queria aumentar o vocabulário dela. Sabe o que ela fazia? Ela pegava todo dia o dicionário e abria numa página aleatória. E ali escolhia uma palavra que ela não conhecia.
Aquela palavra, uma palavra só por dia ela aprendia. E hoje eu vejo nela, assim, né, converso bastante com ela ainda, com um vocabulário gigante, como poucas pessoas têm. E é um desafio tão pequeno, né? Aprender uma palavra nova por dia. E parece tão simples, né? Mas o resultado que a gente alcança é justamente esse, né? Então, eu sou fã dos indicadores, mas aliado, né, a todo o trabalho que tem por trás disso, do cuidado, da atenção, do carinho. A Grace falou muito em acolhimento e a gente precisa ter essa sensibilidade. E a gente está vivendo um mundo muito difícil hoje, né? Em que a gente entende que algumas famílias acham que a educação é responsabilidade da escola. É sim, mas não é só. Né? Então, esse olhar para a família, esse olhar para o cuidado, né? Ele tem que ser integrado, ele tem que ser uma responsabilidade de todos nós. Talvez essa interpretação, compreensão da qual tu falas, tenha a ver também de como interpretar esses indicadores, né, Grace? Isso. Acredito que hoje não dá para mais ter a conversa do tipo, acho que a coisa tá legal porque tu é legal. Ou acho que não, a educação do Vale do Taquari tá indo bem porque eu acho a Grace querida. Não. Hoje tudo é com base em evidências, com base em números. E aí sim a gente tem que entender que a pessoa está fazendo um bom trabalho porque está olhando esses dados, né? Muito interessante essa pergunta provocadora. Esse índice que saiu, ele nos assusta. Ele não é legal. E a alfabetização hoje, a maior detentora dela são os municípios, mas isso não tira, não exime o Estado de sua responsabilidade também. Importante aqui, eu quero chamar a atenção, e é uma reflexão para mim também, enquanto docente, a nossa preocupação precisa estar voltada cada vez mais para a educação infantil. E aqui eu quero dizer no sentido de que a gente precisa olhar a pedagogia da educação infantil. Não estou culpando, eu estou apenas querendo fazer com que a gente reflita. A gente pode brincar aprendendo. Sabe essa metáfora? Intencionalidade pedagógica. Chama-se exatamente sobre isso. Muito bem, a gente pode brincar de letrinhas, de números, para que essa criança chegue no segundo ano já num processo, numa caminhada de alfabetização concreto. Penso que a gente está deixando um pouco isso de lado. E, de novo, não nos furtamos enquanto Estado dessa responsabilidade também e de trabalharmos juntos. Ainda sobre leitura, a prefeita falava sobre vocabulário. Sabe que eu faço isso? Além disso, eu faço escutando as pessoas. E aí eu quero contar uma historinha para vocês da palavra pertinente. Eu escutava o Giovanni Feltes, um exímio orador, prefeito de Campo Bom, e ele falou, está sendo muito pertinente eu estar com vocês. A Grace pegou o caderninho que sempre tem comigo, anotei a palavra pertinente. Cheguei em casa, procurei no dicionário, é sinônimo de importante. Bom, esta palavra nunca mais saiu do meu vocabulário. E quando fala-se em falar bem é usar diferentes palavras em diferentes ambientes. A gente não fala a mesma coisa em todo lugar, para todo público. Então, eu uso importante em lugares que eu sei que eu posso usar a palavra mais simples. Em lugares que eu sei que o meu público me cobra mais, eu uso a palavra pertinente. Então, um rápido adendo aqui que eu achei muito interessante que a prefeita falou. Eu só queria fazer uma provocação também em relação ao que tu está falando, né? No que se refere à educação infantil, a gente tem muitas dificuldades hoje encontradas, cada vez mais forte é a percepção da diferença das crianças, né? E a gente ano passado investiu para inclusive conseguir identificar com laudos as crianças que tinham algum déficit, porque a gente precisa identificar o quanto antes, porque quanto antes identificar, antes consegue injetar, né, ingerir todos os estímulos necessários para que essa criança possa se desenvolver na plenitude. Porque a gente precisa entender disso, que cada criança tem um ritmo e um tempo. A minha filha mesmo, hoje eu preciso fazer aula de reforço, preciso botar numa fono e está fazendo tratamento dentário e agora está usando óculos, porque ela estava com dificuldade de ler.
Então, ela nunca ia aprender a ler se a gente não conseguisse identificar todas as demais fragilidades da personalidade dela, né? E também, uma segunda provocação, a gente precisa repensar o currículo pedagógico, sim. Vamos lá. Aí eu não estou falando mais de educação infantil, falando de ensino médio, de ensino fundamental, anos finais, o quanto a gente precisa repensar que não dá para mais hoje ainda a gente entregar para a criança o mesmo tipo de literatura que a gente era incentivado a ler naquela época. Não é mais atrativo para ele. Infelizmente, a gente precisa entender que a realidade mudou. Eu digo infelizmente porque a gente sabe que hoje a tecnologia está aí. E ela está sendo usada, às vezes, de uma forma desenfreada e prejudicando a educação das crianças. Mas por isso que eu digo que, infelizmente, sim, porque chegou eu acho que chegou num patamar que ou a gente muda ou a gente vai despertar o desinteresse das crianças na educação. E aqui, desculpa, Bruna, sei que tu já está com o microfone na mão, mas não posso deixar de dizer que ainda sobre currículo e sobre a questão da educação infantil, nos cabe, né, prefeita, sei que tu vai concordar, um chamamento às famílias. É importante, e aí quando tu falaste lá no começo, a responsabilidade da educação é da escola, e a gente não está se furtando disso, mas é também da família. A família precisa passar os valores necessários, e quando tu fala em laudos, por exemplo, a gente não consegue monitor, por exemplo, que seja, ou um currículo adaptado, se essa criança não está laudada. Verdade. E quem vai buscar esse laudo? A A família. Né? Nós não temos como diagnosticar, nós podemos ajudar, tá? Então isso precisa ficar muito claro. E no incentivo à leitura, por exemplo, quem é que vai fazer isso e dar o exemplo em casa? São os pais também. Então, tropece em livros para que essa criança se alfabetize de uma maneira, dentro do seu tempo, de uma maneira viável e possível. E aí uma estratégia que eu não posso deixar de falar sobre os cadernos Leia, né? Sobre o Leia-me para estudantes, para as crianças que nós escrevemos, que lá tem a Nara Capivara, né, Isaac? Exatamente. Que é a nossa mascote mais fofinha e atraente aqui do Vale do Taquari. Ela traz justamente isso, essa ideia da leitura analógica, então da leitura em papel, com desafios, com leituras que tragam a criança a participar, porque eu concordo com a senhora prefeita. Nós precisamos rever a forma como nós estamos incentivando a leitura também nas escolas. Porque eu não posso, no nosso primeiro podcast, a professora Ivete Kist disse, eu não posso dar Machado de Assis a quem não tem vocabulário para isso. Então eu preciso começar da base, então, instrumentalizando essas leituras, trazendo diferentes gêneros textuais. Nós temos um cuidado muito grande na escrita desses cadernos para que eles tenham de 3 a 4 gêneros textuais a cada edição, e são 2 vezes por semana. Então é algo de fácil acesso, onde a criança pode estar ali envolto a gêneros textuais, a linguagem, a mistério, a curiosidade, a questões atrativas, onde a criança é convidada o tempo inteiro a participar. Eu acho que é esse tipo de leitura que a gente pede na educação infantil, que a gente pede no currículo 1 e no Fundo 2, porque eles vão ter o quê? Respaldo de palavras, de vocabulário para evoluir quanto cidadãos, né? Que já é comprovado, né, Bruna, que a alfabetização ocorre com o letramento e a ludicidade. Então tem que ser lúdico isso, eles têm que gostar e ver esse brilho no olho do professor, né? Muito O bem. professor tem que gostar de ler, gostar de... E aí depois nós vamos ser questionados sobre o livro que está lendo, sobre... Eu tenho certeza que a prefeita também encontra um tempo para ler, eu também encontro um tempo para ler, porque isso sim nos faz melhores. Pois é, um dos projetos, só para finalizar, que a gente implantou é o Elefante Letrado, que ele trabalha justamente isso, trazendo a questão da inteligência artificial, da gamificação, né? Porque daí a gente fala o vocabulário das crianças. Eu acho que esse é o desafio. Cada vez mais a educação falar o vocabulário das crianças, dos adolescentes, né? E essa plataforma ainda tem o plus que dá para gravar a criança lendo, então ela ainda se escuta lendo, né? Que é algo muito bacana. Antes de a gente ir para mais um intervalo, eu vou fazer uma pergunta para a prefeita Karine Schwingel. Prefeito, ano passado o município teve uma iniciativa incrível sobre a Semana do Empreendedor aqui em Estrela, tá? Como vocês enxergam a relação entre educação, formação, desenvolvimento social e econômico? E quando tu olhas para frente, como tu pensa em fortalecer mais esse ecossistema de educação no município?
Pois é, hoje, se vocês forem ver lá no nossa plataforma de empregabilidade, tá? Nós temos mais de 1.000 vagas de trabalho abertas aqui em Estrela. Mais de 1.000 vagas abertas, né? E aí, na contramão, a gente está com um monte de curso com vaga aberta e poucas pessoas inscritas, né? Então, é um desafio gigante tudo que tu está trazendo, porque a gente tem um modelo de Bolsa Família, em que incentiva muitas vezes as pessoas a não trabalhar, recebe aquele benefício, faz alguns bicos por fora, ganha mais do que no mercado formal. Então, nós vamos combatendo fortemente isso, já reduzimos em 20% o número de famílias beneficiadas com Bolsa Família em Estrela, mas não é cortar. Eu já vi um monte de prefeito, vou cortar a Bolsa Família. Não, não é assim. Tu tem que reduzir, mas garantindo à família todo esse suporte para que ela possa fazer o seu crescimento, né? E por isso que a gente implantou esse programa Jovem Empreendedor, que foi inclusive, né, teve formação ali naquela Semana do Empreendedor, onde a gente provoca os alunos a fazer esse pensar também. Como é que o ambiente de trabalho que esse aluno pode se envolver mais, né? Então, esse programa é muito bacana, porque ele desafia o aluno a primeiro pensar em qual negócio na sua família que ele pode inserir o seu conhecimento para ajudar a desenvolver. Aí gera um sentimento de pertencimento dele com o negócio da própria família, né? E a gente está despertando assim novos empreendedores. E aí por isso que eu falei antes, mas não é só para serem empresários, não. O empreendedorismo tem que fazer parte da rotina de trabalho. E a gente está agora finalizando a concepção de um outro projeto que acredito que vai ser muito bacana, que antigamente aqui em Estrela tinha o SEMAI. Muitos se lembram do SEMAI aqui, né? Eu ia. Tu ia no SEMAI. E o que ele fazia? Além da questão pedagógica, além do reforço escolar, além de tudo isso, ele trazia esse olhar do mercado de trabalho. Então, na escola Léo Ioas, né, a escola que está lá ainda, né, que foi atingida pela enchente, tinha, quando a gente assumiu o governo, um laudo de demolição para aquela escola. E eu briguei muito com o governo federal para não demolir, porque eu entendia que ele tem um ginásio, tem todo um espaço que, mesmo que fique numa zona de alagamento, pode ser utilizada para atividades deste formato. Então, ali nós vamos implantar este modelo do formato que se tinha do SEMAI, onde a gente quer despertar aí nas crianças ali do 6º ao 9º ano, para que elas possam pensar em atividades para sua formação no mercado de trabalho. Então, o que a gente fez? A gente, ano passado, primeiro que a gente ampliou, só tinha até o 3º ano no turno inverso, ampliamos para o 4º ano passado. E este ano a gente está ampliando para o 5º. Para ano que vem a gente poder entrar, então, do 6º ao 9º ano com este modelo, que integra exatamente isso, é o desenvolvimento econômico, é o social, é este olhar empreendedor, é também a questão de tirar a criança da rua, de não deixar a criança... Não adianta, do 6º ao 9º ano, a criança não tem a maturidade para isso. Eu tenho filho de 12 anos. Aí muitas mães, às vezes, ficam com... Aliás, quem tem que deixar seu filho sozinho em casa, sai com medo. Sim. Uma criança de 12 anos e vamos lá. A gente sabe que por lei não pode, mas todos será que tem condições de ter uma babá ou alguém para ficar com a criança no turno inverso? Não! Então, se o município, se o público não incentivar para que isso aconteça e a gente possa ter a ocupação da criança do 1º ao 9º ano com atividades extracurriculares, se a gente não fizer isso, a gente está dando a oportunidade para outras pessoas pegarem na mão dessa criança. Ou como o ECA Digital agora traz esse alerta, né? Aí a babá se tornou a internet, que também é um perigo e também nós estamos já colhendo os frutos disso. O assunto está muito bom, mas vamos precisar ir para um rápido intervalo e logo nós estamos de volta. Estamos de volta no último bloco do podcast Leia. Você que conectou agora na 102.9 e também está nos assistindo pelo canal do YouTube A Hora TV. Estamos diretamente da Prefeitura de Estrela com 2 lideranças educacionais. Também, né, a prefeita de Estrela precisa estar conectada com a educação, e a coordenadora da 3ª CRE, Grace. Bruna?
Então, para abrilhantar ainda mais esse nosso encontro, essa nossa noite maravilhosa, com discussões, com conversas, as conversas paralelas dos bastidores, se vocês acompanhassem, vocês iam ver, são as melhores. Muitos planos, muitos sonhos e muita alegria. Gente que faz educação com alegria, está sendo caro, nós estamos precisando disso, né? Que brilhem os olhos. Daí, para isso, nós trouxemos uma sugestão de obra que nós vamos embasar aqui o nosso podcast, que é O Catador de Pensamentos. Este livro, que ele é um livro lindo, encantador, não só pela ilustração, mas também pela história que traz, de um homem que catava bons pensamentos, plantava, esperava o amanhecer e fazia com que eles brotassem. E isso se espalhava pelo universo, pelos lugares, inspirando pessoas a fazerem mais e fazerem melhor. E aí eu te pergunto, Grace, agora, a pergunta vai para ti. A gente vem acompanhando esse movimento do Estado, das escolas aqui da terceira coordenadoria, em se reunirem a cada mês em uma cidade diferente, então o que traz um repertório também de conhecimento geográfico, né? Porque a gente tem pessoas que vão vir lá da região alta até aqui, então circulando, fazendo essa mobilização de conhecimento em prol da educação. Como tu entende que isso é um plantar novos pensamentos, novas vibrações? Todos nós gostamos de estar ao lado de pessoas motivadas. A motivação tem um poder de transformação que é só você experimentando para saber do que eu estou falando. Na educação não seria diferente. Um professor motivado, com brilho no olho, que gosta de ler, ele vai impactar vidas. E é esse o poder, esse plantar bons pensamentos, boas ações, que faz da educação do Vale do Taquari ser uma educação vista no Estado. E aí eu não posso deixar de mencionar que essa semana eu vou a Porto Alegre, estou indo hoje, melhor dizendo, amanhã, estou indo a Porto Alegre, e em Porto Alegre, nós somos vistos por indicadores, dentre eles frequência, notas, aulas dadas e uso do recurso Agiliza, que só aqui no Vale do Taquari vai circular até julho, vão circular 4 milhões que as escolas precisam investir. Nós estamos figurando nas primeiras colocações, frequência, estamos em primeiro lugar, ou seja, este aluno está em sala de aula, este aluno está aprendendo, o registro das aulas está fidedigno, as notas ainda não as temos, porque não fechou o trimestre, e o recurso do Agiliza, esse talvez precisaria ser um pouco mais investido, porque temos ainda uma cultura do guardar, do quem sabe se vai ter ou não, mas a gente assegura que vai ter e que esse investimento ele precisa ser usado de uma maneira qualificada, e é o que vai ocorrer com certeza. As nossas reuniões, elas acontecem justamente para criar esse sentimento de empatia. Por exemplo, Taquari, nós tivemos a nossa E3, que chama Encontro de Diretores, nós tivemos em Antagorda da quinta passada. Então, Taquari fez 200 quilômetros para estar em Antagorda. E a mesma acontece quando os de Antagorda vão a Taquari. Então, veja o sentimento de empatia. Afora isso, conhecer a cultura do lugar, já fizemos em Estrela, em Bom Retiro, em Teutônia, já fizemos em Taquari, fizemos em Lajeado, e assim a gente quer percorrer o Vale do Taquari para criar o sentimento de união. É preciso haver união. A gente, quando assumimos a nossa gestão, a gente percebeu também que havia um desalinhamento, não tinha uma ideia de pertencimento, de rede, de alinhamento pedagógico. Então, isso a gente vem construindo junto com a terceira CRE, junto aos diretores maravilhosos, as equipes dos professores muito dedicadas, vem trazendo de volta esse sentimento de pertencimento, esse sentimento de alinhamento. Vocês duas são lideranças que diariamente impactam muitas vidas no dia a dia de vocês. E vocês ocupam cargos
que a gente tem noção que a gente não fica para sempre em cargos. Vocês vão deixar um legado neles. E podemos começar com a prefeita Karine Schwingel. Qual legado que tu queres deixar para o teu pro futuro de Estrela, o futuro da educação e um futuro que para os teus filhos viverem no município? Pergunta difícil. Depois a Grace pode Não, falar. para mim é muito fácil essa, sabe por quê? Porque eu venho falando inúmeras vezes nos nossos encontros, e hoje, inclusive, tivemos um encontro ali com a Secretaria da Educação, onde a gente apresenta todo o diagnóstico e o planejamento que o município tem, para que todos do governo tenham esse sentimento de pertencimento ao governo como um todo, a todas as ações. A educação precisa saber falar sobre o econômico precisa saber falar sobre a educação. Mas aí a frase que eu digo que daqui, quando eu entregar meu mandato, eu só quero que as pessoas falem uma frase. Que elas tenham orgulho de ser estrelense. Esse é o resgate que a gente está provocando, e por isso que todas as nossas ações, todas as políticas públicas pensadas, elas têm como base essa frase. E isso é a qualificação, é a melhoria das entregas, é a melhoria do resultado, e isso impacta em tudo. Eu sempre digo assim, eu vim da área econômica, né? Eu me apaixonei por um político, e aí assim eu me apaixonei pela política, né? Quando eu vi o poder de transformação que a política entrega, que era, tu começou falando sobre isso, né? Da transformação, e a política pública, ela tem um potencial gigante de transformar a vida das pessoas e melhorar. Então, quando eu vi meu marido, aquela vez quando o prefeito entregar a chave da casa para as pessoas, que naquela época foi feito o maior programa habitacional da história, que foi o Nova Morada, naquele dia eu senti que era isso que eu queria fazer para o resto da vida. Então, eu acabei, inclusive, saindo, né? Eu dava aula na universidade de marketing, então tinha 3 empresas, né? Então, eu acabei me desfazendo dos meus negócios, porque eu entendi que na causa pública eu me encontrava mais ainda, né? E aí, quando a gente consegue fazer essas entregas para a população, o resultado acontecendo, é isso que me move, isso que me motiva. Tanto que, para mim, eu tenho uma percepção sobre a complexidade de todas as políticas públicas, né? De que todas elas se afunilam neste mesmo olhar, né? De gerar o resultado para que as pessoas tenham orgulho da sua cidade. Então, quando a gente fala, por exemplo, em logística, né? Eu vou querer morar nessa cidade, vou ter orgulho dessa cidade, se eu conseguir me deslocar com facilidade, se eu conseguir chegar nos locais que eu quero chegar com segurança, se eu conseguir ter o meu negócio, a minha empresa, podendo despachar suas mercadorias sem entraves. Hoje, Estrela tem um problema grave de trânsito, gigante, e a gente trabalhou muito ano passado para conseguir emplacar projetos. E eu digo para vocês, que não é a pauta do encontro hoje, mas assim, Estrela, daqui a 3 anos, vai ter resolvido o seu problema de trânsito na cidade com 5 obras importantes que a gente conseguiu viabilizar por meio dessas parcerias. Por quê? Gente, vamos lá. Para mim fazer política pública, para ter dinheiro para investir na saúde e na educação, tem que entrar dinheiro. Quem faz dinheiro não é a prefeitura. Quem faz dinheiro é o nosso empresário do campo e da cidade. Se a gente não garantir uma logística, uma infraestrutura, um incentivo e uma segurança jurídica para que ele possa produzir, eu não vou ter o recurso para aplicar em projetos, por exemplo, esses 6 projetos da educação que a gente implantou. Só se consegue fazer porque tem recurso. Então, eu quero que as pessoas possam dizer esta frase, que tem orgulho de ser estrelense, por ter eventos interessantes. E sabe que uma vez, agora eu me lembrei, uma pessoa disse assim para mim, sabe, prefeito, que às vezes as pessoas te criticavam porque estava fazendo o Natal naquele formato, de colocar dinheiro no Natal enquanto faltava consultas no posto de saúde. E essa pessoa disse assim, olha, eu tenho plano privado de saúde, os meus filhos estão em escola particular e eu tenho empresa e pago imposto. Eu não recebo praticamente nada de volta do município. O que eu quero do meu município é que eu tenha um Natal, que eu tenha uma festividade, que eu tenha um evento que eu possa ir. Então, assim, muitas vezes as pessoas não conseguem entender a complexidade que é de todas as políticas públicas e dos seus recursos vinculados. O quanto cada um é importante que todos tenham, porque é um público para todas essas diferentes áreas, né? E aí, por exemplo, falando do Natal, né? Quantas pessoas têm condições de ir para Gramado? Será que toda a nossa população tem condições de ir para Gramado? Com certeza. E eu vou furtar a minha comunidade de ter acesso a atividades culturais, educacionais, que dentro da programação de Natal tem várias atividades de diferentes setores? Não. Então também é responsabilidade nossa. Então, se as pessoas disserem isso, Isaac, daqui a 3 anos, né, 2 anos e meio, de que elas têm o orgulho de ser estrelense, e ser estrelense é morar aqui, não precisa ter nascido aqui, eu não nasci em Estrela, né? Eu moro aqui. E eu não nasci em Estrela, moro aqui há mais de 30 anos,
e tenho um orgulho gigante do que a gente vem construindo e do que a nossa comunidade consegue construir. Porque, vamos lá, depois de tudo que a gente passou, a gente não teve mais mortes na região, porque a gente tem uma comunidade forte, que se organizou, que salvou vidas. Se a gente hoje tem tantas entregas, é porque a gente tem entidades fortes, parceiras, que abraçam as causas e conseguem entregar o resultado, às vezes até distante do que o público entrega. Vamos lá, olha o que a Liga Feminina de Combate ao Câncer em Estrela. O que a Liga entrega hoje é aquilo que talvez o município deveria estar entregando. Né? Muitas vezes exame, auxílio na questão da nutrição, né? Tantas ações que a Liga só consegue porque eles estão lá toda hora inventando evento, vendendo cartão e alguém compra o cartão. Então a sociedade que ajuda as pessoas que participam, e eu acho que é essa comunidade que dá certo. Coordenadora Grace, qual é o legado que tu vai deixar para o Vale do Taquari? Parafraseando a prefeita, eu só aumento e digo que eu amo. Eu sou, com orgulho, da rede pública estadual do Vale do Taquari. Se eu saísse amanhã, qual é o legado da Grace? É com base na motivação, entender que eu faço parte de uma rede forte, que eu faço parte dessa rede que eu construo todo dia e que é formada por gente muito qualificada, por gente muito feliz, por gente que sabe que tem desafios. Nós não estamos nos eximindo de nenhum. Há muita coisa para ser feita. Mas a gente tem duas escolhas. Ou a gente senta e chora, ou a gente senta, pensa, planeja, se dá as mãos, motiva-se e enfrenta. Acho que encerramos muito bem o nosso podcast de hoje, né? Porque educação transforma territórios, mas acima de tudo ela transforma pessoas. E nós aqui falamos com pessoas, né? Nós falamos com o nosso público, são pais, são professores, são estudantes, são pessoas da comunidade geral, que precisam entender, compreender e perceber, que é isso, acho talvez o nosso desafio, que esta educação, é esta leitura e é este conhecimento que faz com que os nossos olhos brilhem quando a gente fala de educação, com que a gente acredite em uma cidade melhor e o melhor, com leitura e compreensão, a gente possa fazer a nossa parte para uma cidade melhor. E até, Isaac, fazendo um adendo aqui, quando vocês falam a nossa parte, eu acho que é importante a gente destacar o trabalho do Grupo A Hora nos diferentes canais, né? Tanto no impresso, quanto na rede social, né? Quanto na rádio, porque, olha só, tu falaste há pouco, vocês são duas líderes e tal, e aí a Grace fala o quê? Que a gente sabe que muitas vezes acaba sendo criticado e não vai dar conta de tudo, e não vamos mesmo. Eu sempre digo assim, se alguém me perguntar hoje o que Estrela tá errado, não tá bom, eu tenho uma lista de coisa. Então as pessoas às vezes vão na rede social trazer um monte de crítica achando que a gente não tá percebendo. A crítica construtiva... Nós somos os maiores críticos da gente, sim, né? A crítica construtiva, ela faz parte e ela ajuda, né? Agora, qual é a diferença da crítica construtiva com o fake news que a gente vê hoje na rede social? É esse o desafio que a gente também tem que provocar as pessoas a pensar. E por isso, como jornalista, defendo muito o jornalismo sério, o jornalismo que vem de fontes fidedignas, porque para vocês publicar alguma coisa em qualquer um dos canais, vocês em primeiro lugar, investigam, averiguam e depois só publicam. Não é uma publicação colocada, posta. Ela é checada. É um né? desserviço, né? Hoje, infelizmente, Acho que toda crítica, quando vem, tem que vir com uma solução para dar de sugestão. Mas não é a realidade hoje. Mas eu tenho... Sabe, Isaac, que eu aprendi uma coisa nesses anos de vida pública, né? A crítica construtiva, ela tem que servir para nos ensinar e nos mostrar lados que muitas vezes aqui a gente sentado não consegue identificar. Então, ela nos ajuda a nortear e mudar nosso planejamento. Mas a crítica que ela tem objetivo ou político, que é o que a gente vive hoje em Estrela, muita crítica política, né? Mas a crítica também que vem com o objetivo apenas de denegrir e não traz isso que tu falou, que é uma construção, porque eu desafio vocês a olhar muitas das pessoas que estão o dia inteiro criticando na rede social. Pergunta para essas pessoas qual foi o teu legado, o que tu trouxe, qual foi a sugestão que tu fez, né? E isso a gente não encontra hoje, infelizmente, no dia a dia de muitas pessoas. Então, para mim, a rede social, ela não é balizador para tomada de decisão. Isso eu deixo muito claro. Eu brinquei esses dias quando teve uma situação aqui, daí eles, eu vou para a rede social falar mal, eu disse, vai. Pode ir, porque lá eu não leio, não é de lá. Se tu quer construir comigo, é sentar e dialogar. Esse é o melhor caminho para encontrar a solução.
Prefeita Karine, coordenadora Grace, muito obrigado pela participação de vocês. Nosso terceiro podcast, né, aqui comigo, com a Bruna. E você que está nos ouvindo, convido para ficar na companhia da 102.9. Segue o nosso Instagram, leia.grupoahora. E convido também para ler as notícias, as principais notícias do Vale do Taquari Estado. E até o próximo podcast, Bruna. Boa noite, gente. Muito obrigada pela companhia e seguimos em mais um podcast que vai ser gravado daqui uns dias. Um abraço. Um abraço.